vocês. Eu parei exatamente aqui, porque eu não gravei ele inteiro, porque é uma aula meio longa mesmo, né? Tem 63 slides essa aula aqui. Então, assim, gente, essa aula eu falei um pouco para vocês sobre como deve ser a alimentação, né? A importância da alimentação na prática de exercício físico. E eu já falei a parte da proteína, né? Que é o nutriente que todo mundo que pratica exercício físico pensa assim, ah, só ele que importa, né? E não é bem assim. Mas, assim, à medida que eu for falando, se vocês tiverem dúvida, podem me parar, tá? Com relação ao carboidrato, né? Qual que é a importância dele para o praticante de exercício físico? Primeira coisa, vocês já me ouviram falar, é a... Só deixar ele maior aqui. É a capacidade que ele tem de produzir energia, principalmente nos exercícios intensos. Porque assim, deixa eu fazer um resumo, né? Para a gente poder, vamos pensar, para eu começar qualquer movimento, né? Qualquer atividade, eu tenho que ter ATP. Só que eu não tenho reserva de ATP, gente. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Para eu poder estar aqui dando uma aula, eu estou produzindo ATP. Para eu dormir, eu estou produzindo ATP. Para eu comer, eu estou produzindo ATP. Para eu falar, eu estou produzindo ATP. Para eu fazer, então, um exercício, uma atividade física, aí que eu preciso mais ainda de ATP, certo? Só que eu não tenho reserva de ATP. Eu tenho formas fisiológicas que me permitem continuar produzindo ATP o tempo inteiro, mas eu não tenho uma reserva de ATP. Então, por exemplo, eu dei algum passo, eu já usei o ATP que eu estou produzindo. Se eu levantei e dei um pique, né, de forma intensa, uma corrida super intensa, eu usei o ATP que tinha na minha célula, mas para eu continuar correndo intensamente por até 10 segundos, eu uso a fosfocreatina, que é um substrato, né, e uma forma de proteína que está no músculo. Isso me sustenta, me permite produzir ATP por até 10, até no máximo 20 segundos, tá? De exercício intenso. Depois disso, alguém tem que continuar me permitindo produzir ATP, que no caso seria o carboidrato. Então, aí o carboidrato, ele fornece a glicose, que vai me permitir produzir ATP por 1,5 minuto a 2 de exercício intenso. Quando eu falo exercício intenso, é um exercício tão intenso que eu deixo de respirar. Por isso ele é anaeróbio, né? Por exemplo, a musculação, não é que eu faço musculação sem respirar. Eu respiro, né? Mas naquele momento que eu pego um peso muito grande, para eu levantar aquele peso, eu até parei de respirar, né? Não sei se vocês conseguem mentalizar isso. Naquele momento que eu não respiro para erguer um peso, gente, eu usei, e se durar mais que 10 segundos, eu usei o carboidrato como fonte de energia, certo? Então, assim, aí vem a importância do carboidrato, quando eu digo, em exercícios de alta intensidade. Porque nos exercícios intensos, o metabolismo só permite que eu produza ATP sem oxigênio através do carboidrato. Então, ele é muito importante para esses exercícios. E ele também é importante para os exercícios de longa duração, porque à medida que se eu me exercitar por 2 horas, eu vou usar, eu vou usar mais gordura, na verdade, como fonte de energia. Então, assim, a gordura vai me permitir produzir ATP através do ciclo de Krebs. Mas para o ciclo de Krebs acontecer,
eu preciso do carboidrato. Então, o carboidrato é importante tanto para atividade física intensa, quanto para atividade física longa. Fora isso, ele é o único combustível que o nosso sistema nervoso central utiliza. Tanto que quando eu faço aquelas dietas sem carboidrato, né? Se vocês já fizeram, vocês devem saber, a gente fica mal-humorado, estressado, né? Com raiva do ódio, e ainda tem muitas pessoas que relatam desmaio. Por quê? Quando eu deixo de comer o carboidrato, eu deixo de suprir meu sistema nervoso central. Na verdade, meu organismo tenta fazer com que eu não desmaie, através da proteína. Ou seja, a proteína vira glicose para suprir a necessidade do sistema nervoso, tá? Mas, quando isso não é possível, aí a pessoa realmente pode desmaiar. Os atletas consomem carboidrato abaixo. Ai, gente, desculpa. Abaixo do recomendado. Por quê? Porque ele hoje é tido como vilão, e quem consome ele abaixo do recomendado são pessoas não necessariamente bem instruídas, porque tem alguns tipos de atividade física que realmente o carboidrato deve ser tirado, por exemplo, uma luta, né, para ver o peso, né, que antecede a luta, para definir o adversário, aí é importante tirar o carboidrato. Mas essa prática não é uma prática que deve ser levada por muito tempo, porque ela não é uma prática saudável para todo mundo, tá? E fora isso, ele também compõe as refeições que antecedem as competições e as provas. Por quê? Quando eu vou fazer um exercício físico, e se ele é intenso, eu vou usar carboidrato. Então, eu preciso, antes do exercício, comer o carboidrato também. Dietas pobres em carboidratos comprometem as reservas de energia, dificultando o desempenho do atleta. Então, aquelas pessoas que consomem pouco carboidrato podem até ter um menor desempenho esportivo. E a quantidade de carboidrato deve ser distribuída conforme o horário de treino, porque é importante que o carboidrato seja consumido ao longo do dia, e também é importante que ele seja consumido antes do exercício e durante, se essa atividade física perdurar por mais de 1 hora. Fora isso, então, o carboidrato também tem essa finalidade de manter a glicose sanguínea. Então, ele tem a capacidade de produzir energia, ele mantém glicose, ele mantém o sistema nervoso central funcionante, né? Então, ele pode fazer a pessoa ter o melhor desempenho físico. Então, não é um nutriente que a gente pode retirar, assim, da alimentação, né? Sem nenhum cuidado, né? Profissional. Então, por conta de tudo isso, ele preserva a proteína tecidual, porque se eu tenho o carboidrato não, a proteína não vai precisar virar glicose. Então, eu até consigo melhor hipertrofia com quem consome carboidrato do que com quem não consome. As pessoas que consomem carboidrato também evitam a fadiga, e elas conseguem repor o glicogênio após o exercício. Que durante o exercício eu vou usar minha reserva de carboidrato para produzir ATP, para aqueles momentos que eu faço uma caminhada, mas eu dou piques, né? Eu corro no meio dessa caminhada. Então, nesse momento eu vou usar minha reserva de carboidrato, que é o glicogênio. A principal fonte do glicogênio é o carboidrato, então eu não consigo comer um monte de proteína e fazer ela virar um glicogênio. Eu consigo fazer ela virar glicose, mas virar glicogênio não. O glicogênio hepático, ele compõe em torno de 75 a 100 gramas, e a glicose sanguínea em torno de 25 gramas. E o glicogênio muscular pode pesar de 300 a 400 gramas. Os indivíduos não treinados estocam de 80 a 90 miliosmol de glicogênio. Os atletas de resistência já têm como ele é de resistência, ele já faz uma prática de atividade física há um tempo, ele já está mais condicionado a usar glicogênio. Por isso, até no momento de reservar, ele reserva mais glicogênio. Então, assim, pessoas que treinam
tem maior capacidade de ganhar provas. Por quê? O próprio músculo consegue fazer melhor reserva de glicogênio, tá? Então, atletas de resistência estocam de 130 a 135, e aquelas pessoas que precisam fazer uma sobrecarga de carboidrato, uma reposição power, né, de carboidrato, elas conseguem estocar até de 210 a 230 miliosmol por quilo de músculo, tá? Então, esse glicogênio, que é importante ser reposto, né? E para a gente repor, é preciso que a pessoa consuma carboidrato, ele fornece metade da energia para exercícios de intensidade moderada, 2/3 de energia para atividade de alta intensidade, e é impossível atingir exigências de ATP para exercícios intensos quando os níveis de carboidratos estão esgotados. Por isso, mais uma vez, a importância do consumo do carboidrato. Quanto maior o estoque de glicogênio muscular, maior é o tempo de exercício, tá? Quanto maior é o estoque de glicogênio, mais tempo eu consigo me exercitar. A ingestão é recomendada, então, de carboidrato antes, durante e após o exercício. Antes, para eu poder repor o glicogênio faltante para na hora do exercício intenso. Durante, porque atividades físicas de mais de 1 hora, e se eu faço atividade intensa, é importante que eu reponha o carboidrato durante também. E depois do exercício, para repor o glicogênio que eu acabei de usar durante o exercício. Então, a necessidade, assim, por exemplo, de 2.000 quilocalorias por dia, em torno de 45% a 65% deve vir do carboidrato. Ou, se a gente quiser uma recomendação por quilo, né, 6 gramas por quilo. 5 a 8 gramas quando existe descanso para repor o glicogênio. E de 8 a 10 em treinos realmente intensos ou muito duradouros, tá? Para exercícios que duram mais de 1 hora, é importante repor de 30 a 60 gramas por hora, né? E quais os carboidratos indicados? Glicose, frutose e sacarose. Porém, o uso isolado de frutose pode causar dor abdominal, diarreia, tá? Então, também a gente tem que cuidar do consumo isolado de frutose. Não estou dizendo quando a gente consome assim, durante o exercício, né? Uma mistura de fruta, né, com outro carboidrato, uma maltodextrina, por exemplo, é mais indicado do que só a fruta, no caso, tá? A suplementação, então, de carboidrato, ela é indicada quando o atleta não consegue atingir as recomendações de energia, e no caso do adolescente, quando ele está passando pelo estirão. Na verdade, assim, gente, a suplementação, ela não é indicada para todo mundo, não. A suplementação, o nome já diz, ela é algo além, né? Então, ela não deve substituir uma refeição, ela deve vir para complementar. Então, assim, quando os pacientes, as pessoas não conseguem, por exemplo, gente, vamos supor que tem uma pessoa que pratica atividade física intensa por mais de 1 hora e meia. Ela não vai parar com 1 hora, ir lá e fazer uma preparação, né? Vai lá fazer uma vitamina, um suco de fruta e tomar. Não, ela já vai ter algo pronto ali. Nessa situação, pode-se usar o suplemento, porque ele já está pronto, a pessoa não precisa parar de se exercitar para consumir. Então, na dificuldade de fazer uma refeição, é que entra a suplementação. Quando também não tem condição de fazer uma determinada refeição também, por tempo, por praticidade, por não ter onde guardar, né? Aí pensa em suplementação, tá? Mas nunca a suplementação deve vir no lugar de refeições. Ela sempre vem para complementar essas refeições, tá? Então, os tipos de suplementação, tem os géis energéticos, né, que cumprem um papel na reposição do carboidrato, principalmente durante, é bem utilizado. O uso do gel deve ser acompanhado de água, porque eles são doces,
Então, a pessoa mesmo toma o gel e ela já sente sede imediatamente. E a seleção da bebida deve ser cuidadosa. A gente sempre deve olhar o rótulo, porque assim, às vezes, o que que é o indicado? 6 gramas de carboidrato para cada 100 ml do líquido. E tem isotônicos que tem, assim, 10 gramas por 100 ml do líquido. Então, nessas 10 gramas já é muito, tá? Então, sempre fiquem de olho no rótulo também, assim, porque na tabela, às vezes está lá, tipo, 6 gramas, mas não é para cada 100 ml, às vezes é 100 gramas a cada 50 ml. Então, sempre tenho isso em mente, eu preciso de 6 gramas para cada 100 ml do líquido, né, da solução, para ser consumido como durante o exercício, tá? As informações nutricionais estão sempre no rótulo do produto. Com relação aos lipídios, que é a gordura, a quantidade de gordura utilizada como fonte de energia é maior no exercício longo e de intensidade moderada. Como eu falei para vocês, o exercício de intensidade alta usa carboidrato. O de intensidade moderada usa mais o lipídio. Os lipídios eles são divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles lipídios que fazem parte de estrutura, né? Então, os lipídios que vão ajudar na formação de membranas. Já os não essenciais são aqueles que atuam como isolante térmico, aqueles que a gente armazena como gordura e que podem ser utilizados como fonte de energia. Esses são os não essenciais. Quanto que eu preciso consumir de lipídio se for um praticante de exercício físico? Por exemplo, de 2.000 quilocalorias, de 45 a 65% deve ser carboidrato. Já 30% deve ser de lipídio, até 30, tá? De 15 a 30 é a recomendação. Evitar consumir menos que 15% do valor calórico total de lipídios, porque uma dieta baixa em lipídio também ela repercute em a pessoa tem que acabar consumindo mais proteína. Ela também tem uma problema na formação de membrana celular, então não é o adequado que a pessoa consuma tão pouca gordura assim, tá? O mínimo é 15%, ou 1 grama por quilo por dia. A recomendação também exige que seja carboidrato, ácido graxo saturado, poli e mono. A gordura saturada é aquela que vem do animal, a poliinsaturada vem dos óleos vegetais e a monoinsaturada vem do abacate, castanhas e azeite de oliva. Então, tanto proteína é importante, mas o consumo da proteína não nos isenta de consumir carboidratos, tá? Então, tanto proteína é importante, quanto carboidrato, quanto o lipídio. E aí, falando dos micronutrientes, gente, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, o praticante de exercício físico precisa também deles. Hoje a gente ouve falar muito em proteína, mas a gente ouve falar muito pouco em carboidrato e quase nada de vitamina e mineral para o praticante de exercício físico. Tanto que, vamos pensar, quem que de vocês faz atividade física aí? Vinícius, Jéssica e os Gabriéis? Eu faço. Gabriel Piazza. Gabriel, depois do exercício, qual é um alimento? Me fala os alimentos que você costuma consumir quando você chega do exercício. Como eu procuro um carboidrato mesmo, sei lá, às vezes um bolo, às vezes até mesmo um chocolate menos calórico, ou até mesmo uma fruta, Uhum, e um pouco depois eu como uma proteína. certo. E por que que você consome esse carboidrato? Que assim, quanto eu vou na academia, né, no caso, eu faço academia. Depois da academia,
ter gastado muito a energia, né, e o músculo ter ali se lesionado, microlesionado muito, a carboidrato, pelo que falaram para mim e que eu já pesquisei, o carboidrato faz com que a regeneração seja mais rápida. Ele ajuda o músculo a crescer um pouco mais, junto com a Uhum. proteína depois. Certo. E alguém já falou assim para você, você precisa comer fruta e verdura também depois do exercício? Isso nunca falaram. É, mas não se fala mesmo. Na verdade, assim, ó, depois do exercício, é importante consumir realmente carboidrato, proteína e micronutrientes, tá? Mas por que do carboidrato e da proteína? Porque assim, eu até explico isso na aula passada. Quando você termina um exercício, o seu músculo usou, produziu ATP para fazer contração, né? Então, para fazer uma contração muscular, a gente precisa de energia. E aí ele usa glicose, né? Principalmente se for uma atividade intensa. Então, os níveis de glicose no pós-exercício, os níveis estão bem mais perto do mínimo do que do máximo. Então, se os níveis de glicose é entre 60 e 99 o normal, vai estar próximo de 60. E aí, a gente orienta o quê? Depois do exercício, comer o carboidrato. Para quê? Para normalizar os níveis de glicêmicos, porque esta é a prioridade fisiológica. Primeiro, manter a pessoa viva. Depois da normalização dos níveis glicêmicos, a proteína vai conseguir fazer cicatrização muscular e hipertrofia. Por isso, devo consumir os dois. Se eu consumir só proteína, que é o que a maioria faz, a proteína vai ser convertida em glicose pela neoglicogênese ou gliconeogênese e para suprir demanda, para adequar níveis glicêmicos. Então, assim, não adianta nada eu consumir só proteína depois do exercício, porque ela vai virar carboidrato para normalizar a glicemia, para daí eu fazer hipertrofia, certo? Daí a importância de se consumir carboidrato e proteína depois do exercício. Mas, além disso, que vocês não podem se esquecer eu preciso, para uma atividade física, de contração muscular. Se eu preciso de contração muscular, eu preciso de produção de ATP. E se eu preciso de produzir ATP, eu preciso de nutrientes que me permitam produzir ATP na hora intensa, sem oxigênio, e eu preciso de nutrientes que me permitam produzir ATP com oxigênio. Nessa objetivo que a gente tem de produzir ATP, a gente usa os micronutrientes. Então, eu não uso só carboidrato para produzir ATP e proteína. Eu uso esses nutrientes, mas quem permite que essas reações de produção de ATP aconteçam são as vitaminas e alguns minerais, tá? Então, eles também ajudam a produzir energia, fazem síntese de hemoglobina, por exemplo, ferro. Não tem como, gente, um atleta ser anêmico, porque o ferro compõe a hemoglobina, que é uma proteína que faz transporte de oxigênio. E pode ver, a hora que vocês estão fazendo uma atividade física, vocês respiram muito mais. Então, daí a necessidade maior de oxigênio, a necessidade maior desse transporte, necessidade maior de hemoglobina, necessidade maior de ferro, tá? Fora isso, eles fazem manutenção da saúde óssea, que é o cálcio. Para eu sustentar músculos maiores e mais pesados, eu preciso de uma estrutura óssea, vocês não concordam comigo? Sim, Gabriela, porque Vinícius, Jéssica. Fora isso, a gente precisa de um sistema imunológico bom, porque que atleta consegue ser atleta se ele vive com uma doença? Então, o zinco, a vitamina A, também são a vitamina A é uma vitamina e o zinco é um mineral.
também importantes para a prática de exercício físico. E reparo do tecido muscular após o exercício, que isso é beneficiado pela vitamina E, pela vitamina A, pela vitamina C, tá? E daí tem a proteína, que também ajuda nesse reparo aí. Mas eu quero que vocês lembrem, para a proteína ajudar no reparo, eu preciso ter tido forma de produção de energia, que aí eu uso carboidrato. Então, as vitaminas que a gente não pode deixar de consumir é a vitamina C, que melhora a resposta imunológica, antioxidante e faz reparo tecidual. A vitamina A e vitamina E também como antioxidantes, e os nutricionistas e médicos podem prescrever suplementação, porém a gente só prescreve se houver um risco de deficiência, né? Por exemplo, a pessoa não consome, eu estou vendo pela alimentação dela que ela consome baixa quantidade de vitaminas, então eu vou suplementar. Não existe eu consumir vitaminas e minerais por prevenção. Ah, eu vou consumir para eu não ter deficiência. Não, eu devo detectar uma possível deficiência através da alimentação da pessoa, tá? O zinco é envolvido no processo de ATP, né, de produção de energia, e a falta do zinco leva à anorexia, perda de peso, leva à fadiga, leva à falta de apetite, queda no rendimento e risco de osteoporose. Então, o zinco é muito importante, tá, para o praticante de exercício físico. O cálcio, dietas com baixo valor calórico tendem a ter pouco cálcio também. Também ele ajuda na manutenção óssea, previne risco de fraturas, osteoporose, e a quantidade mínima é de 1.000 miligramas por dia de cálcio, que isso equivale a 4 copos de leite, isso equivale a 4 pedaços grandes de queijo. Claro que, gente, o queijo amarelo, você vai consumir cálcio, mas você também vai consumir gordura, né? Então, tudo deve ser pesado. Por isso existe a necessidade de uma avaliação nutricional, porque uma coisa é eu fornecer alimentos ricos em cálcio, outra coisa é eu fornecer qualquer alimento rico em cálcio. É igual ferro, vamos suprir ferro, mas vamos suprir ferro comendo costela, por exemplo. A costela tem ferro? Tem, mas ela é riquíssima em gordura saturada e caloria, né? Outro mineral importante é o ferro, que a baixa ingestão dele afeta cerca de 15% da população. Só que a falta do ferro causa fadiga, anemia, dificuldade de concentração, problema imunológico e afeta, como eu já disse, o transporte de oxigênio, respiração e execução de atividade física. Então, uma pessoa não pode ser anêmica. Por isso, o praticante de exercício físico ou o atleta, ele deve ser acompanhado nutricionalmente. Fora isso, o ferro é perdido pelo suor e pela urina, e ele deve ser acompanhado através dos níveis de hemoglobina, hematócrito, ferro sanguíneo, ferritina. Tem várias formas de ver como que está o estado de ferro do seu organismo, tá? Essa recomendação é que o nutricionista usa as diretrizes, que a gente chama de DRIs, para poder fazer a recomendação adequada para o praticante de exercício físico. Ok. Com relação, então, à refeição antes do treino, né? Que a gente sabe que é importante comer diariamente de forma adequada, mas é também bem importante fazer um pré-treino adequado. Antes do treino é super importante o consumo de líquidos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, quando eu era criança, na época, assim, a minha mãe fazia dieta, que eu me lembro, e ela fazia caminhada, e ela não podia tomar água nem antes, nem durante e nem depois. Tinha que ser assim, depois de 1 hora de exercício físico. Quer dizer, um erro, né? Hoje a gente sabe, o líquido, ele deve ser consumido antes, durante e depois do exercício físico. Então, a pessoa deve estar hidratada. Essa refeição deve ser rica em carboidrato para repor o glicogênio,
Deve ser pobre em lipídio e fibras, porque tanto o lipídio quanto as fibras aumentam o tempo de digestão. E quem vai fazer exercício físico não quer estar com o alimento sendo digerido, né? Ficar rotando ali, ficar se sentindo mal. Então, a dieta antes do treino tem que ser pobre em gordura e pobre em fibras, deve ser moderada em proteína, deve ter uma consistência leve ou líquida, né? Se for 30 minutos antes do exercício, é melhor que seja uma refeição somente de líquidos, né? O suco, por exemplo, e deve fazer parte do hábito alimentar. Porque, assim, aquilo, não adianta eu falar para a pessoa que não tem hábito de comer fruta, não adianta eu recomendar um suco para ela, né? Ela não gosta, ela está no trabalho, lá não tem espremedor de fruta, então, assim, eu tenho que prescrever coisas que esteja adequado ao hábito e ao que ela consegue fazer. Mas, resumindo, antes do treino, a refeição deve ser rica em carboidrato, pobre em fibra e moderada em proteína. Por exemplo, se for 30 minutos antes, um suco vai bem. Se for 1 hora antes, pode ser um pão branco, por exemplo, uma fatia de pão e uma fruta com casca. Agora, não é adequado um iogurte, igual todo mundo pensa. Vou comer um iogurte com granola. A granola, ela é rica em carboidrato, mas ela é rica em fibra, e o iogurte é rico em proteína. Quer dizer, a pessoa não é adequado por quê? Porque vai estar digerindo, a pessoa fica lá rotando aquele iogurte, entendeu? E como o iogurte tem a proteína e a granola tem a fibra, demora o processo digestivo, não dá tempo de repor glicogênio. Então, a gente tem que ir para o simples mesmo. Se for pão, nessa hora não é adequado que seja um integral. Fibra, granola e chia, linhaça, não é adequado agora antes, 30 minutos antes do treino, certo? Também não é adequado passar margarina por causa do lipídio, nem o requeijão, porque além de gordura, é rico em proteína também, tá? Então, a gente foca numa alimentação de fácil digestão, rica em carboidrato e pobre em fibra e gordura. E depois do treino? Depois do treino, os carboidratos simples são recomendados, porque o carboidrato simples, que é o carboidrato do pão branco e dos doces, pão branco não, dos doces em geral, geleias, né? Mas eu digo assim, a geleia da própria fruta, tá, gente? Não a geleia que a gente vai lá e de fruta não tem nada, né? O carboidrato simples, o mel, por exemplo, né? Ele é indicado no pós-treino para quê? Para repor, para adequar a glicose sanguínea. Porque daí depois do treino a glicose está mais baixa, a gente vem com carboidrato simples, adequa a glicose sanguínea, daí a proteína consegue fazer hipertrofia, tá? Qual a recomendação? 0,7 a 1,5 gramas por quilo de peso, num período de até 4 horas após o exercício físico, para fazer ressíntese de glicogênio muscular. Vitaminas e minerais que são excretados pelo suor, então frutas e verduras é sempre importante depois, então um sanduíche, por exemplo, pode ser um sanduíche de pão branco, verdura, fruta e um hambúrguer caseiro, né, feito de carne moída. Um sanduíche pós-treino fica ótimo. Eu digo assim, gente, que eu estou considerando uma pessoa de peso adequado. Se a gente for falar de emagrecimento, algumas coisas mudam, mas eu estou falando para o praticante de exercício físico, tá? Para hipertrofia é recomendado 10 gramas de proteína e 20 de carboidrato. Não necessariamente 10, 20. Eu coloquei isso como para vocês terem ideia de proporção. Se consumir 10 gramas da proteína, tem que ser o dobro do carboidrato. E a gente vê na prática isso acontecer o contrário. A pessoa consome ou só proteína, ou consome muito mais proteína do que carboidrato. Por exemplo, comem lá um bife que tem 26 gramas de proteína e com 1 colher de sopa de arroz, que daí vai trazer 5 gramas de carboidrato, tá? Então, isso é inadequado. O adequado é a quantidade proteica tem que ser a metade da quantidade de carboidrato. Fora isso, as refeições devem ser fracionadas, várias,
divididas em pequenas refeições ao dia. Deve-se considerar a capacidade digestiva, porque, assim, tem pessoas que vai dizer assim, não consigo comer nada antes do exercício que eu passo mal, e eu tenho que respeitar isso, né? Aí eu tento fazer uma refeição um pouco com um pré-treino um pouco mais longe do treino, 1h30 antes, né? 1 hora antes, por exemplo. Estabelecendo sempre os horários e a quantidade da refeição pré-treino. Mais uma vez, a importância das pessoas que fazem exercício físico serem acompanhadas por nutricionistas, porque a gente que vai conseguir ver nesse horário essa quantidade para aquele treino, né? Não é uma coisa padrão para todo mundo. E com relação à reposição de água, a gente não pode esquecer que isso deve acontecer. A água, ela melhora o desempenho físico. Eu não sei se vocês se lembram, mas assim, teve essa época de que a água era proibido até para o emagrecimento, né? Isso faz muito tempo. Mas assim, houve uma atleta, que se eu não me engano, o nome dela era Gabriela, e que nas Olimpíadas também era proibido o consumo de água, né? Não sei se vocês lembram dessa época, né? As maratonas não podiam ser consumido água. E aí teve uma atleta que ela desidratou de uma forma que ela cambaleava.